Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Acaba de chegar uma novidade mundial na Fisioforma, a criolipólise, que congela e destrói as células de gordura. Resultados rápidos, é muito eficiente. E você sabe, Fisioforma sempre pesquisa e traz o que há de melhor para você. Cada vez que sai uma novidade, é lá que eu vejo pela primeira vez. Aí quando eu chego em São Paulo, que eu tenho meu médico lá também, que eu frequento, aí quando falam lá, falo, já fiz lá na Luciana. É só ligar e agendar a sua consulta. Fisioforma, essencial. Mudanças de humor repentina, euforia, medo, angústia, hiperatividade, tudo isso podem ser um dos sintomas de bipolaridade. E é sobre isso que nós vamos falar agora no programa TPM. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o psicólogo Dr. Luiz Manuel Marzola. E é um prazer, doutor, recebê-lo aqui no nosso programa. Digo mesmo, grande prazer estar aqui mais uma vez. Nós vamos falar hoje a respeito de bipolaridade. Pois é, né? Todo mundo leva às vezes na brincadeira, né, doutor? Mas isso é sério, É uma né? doença, né? Sim, sem dúvida, porque uma bipolaridade todos nós apresentamos. Então todo mundo é bipolar, na verdade. Bipolar sim. Trípola. Já o transtorno bipolar já é uma outra situação, já é uma doença. É considerada uma doença grave, que tem controle, né, que hoje tem medicação adequada e que a pessoa pode, fazendo o tratamento adequado, realmente se livrar desse problema e ter uma vida normal. Quais são os sintomas? Então, normalmente... Já que todo mundo tem bipolaridade, quando é um transtorno? Quando é o transtorno? O transtorno é quando passa a ser uma coisa exagerada, não é? É natural que a gente tenha uma variação de humor, não é mesmo? Eu posso acordar bem-humorado e daí eu saio para o trânsito, alguém grita comigo e eu posso, a partir daí, ficar um pouco nervoso, um pouco chateado, mas daí a pouco eu já supero. No transtorno bipolar, a pessoa faz tudo com muito exagero, tá? Ela tem realmente assim, fúrias, a pessoa fica furiosa, ela fica irritada, ela começa a falar sem parar. Então ela tem um nervo disso, gente. Isso, ela começa a se achar a tal, ela tem manias de grandeza, tá? Ela tem a sexualidade exacerbada, tem necessidade de muito sexo, tá? Ela passa a dormir bem menos. Então, é bem diferente, né, daquela bipolaridade que nós chamamos de normal, que todos nós temos, do transtorno, que já é considerado por muitos uma doença. A pessoa pode perder o trabalho, né, ela pode ter graves problemas. Ela passa também a gastar de uma maneira exagerada, pode acontecer isso. Ela realmente se descontrola. Entendi. Como se desenvolve? Essa doença ela é muito curiosa porque até hoje não conseguiu ainda se chegar a uma explicação clara. Muitos acham que tem um fator biológico, que está ligado aos neurotransmissores cerebrais. Tem alguns casos de genética. Então, na família, se tem alguém com bipolar, ou mesmo com esquizofrenia também, que vamos falar logo mais, pode acontecer a bipolaridade. O que mais também? E tem também problemas psicológicos. A pessoa pode desenvolver também a bipolaridade devido a traumas vividos, né? A muitas agressões que essa pessoa possa ter passado. Pode ser infância. genético? Pode ser genético também. Então, na verdade, não existe uma explicação clara ainda, é um porquê claro. Me fala uma coisa, você falou sobre a esquizofrenia, visto que você falou também que a pessoa com bipolaridade, ela pode ter manias de grandeza, tal, tudo. E quando é bipolar e quando é esquizofrenia? Isso, a esquizofrenia, ela é confundida bastante com a bipolaridade. Tem muitas características similares, porque tanto na bipolaridade como na esquizofrenia existem alterações de humor. Tanto esses dois casos a pessoa tem alteração de humor. Só que a esquizofrenia eu considero uma doença bem mais grave, porque a pessoa
mesmo medicada, mesmo sendo tratada, ela não apresenta uma melhora satisfatória. Na esquizofrenia, a pessoa tem delírios, como também no caso mais acentuado da bipolaridade, também a pessoa tem delírio, que seriam essas manias de grandeza. Tá, então ela delira, ela dá umas viajadas, ela acha que ela é uma... Só que na esquizofrenia, a pessoa acha que é uma... Ela pode achar que ela é uma outra pessoa. Sabe, ela chega e fala, eu sou o Pelé, eu sou a Xuxa. Já o bipolar, ele não chega nesse ponto de acreditar nisso. O esquizofrênico, ele acredita nisso. Então, isso é muito louco, né? Porque de repente a pessoa se acha o rei, né? Se acha o rei. E outro detalhe da esquizofrenia, que é comum na esquizofrenia, são as alucinações. Então, ouvir vozes, manias persecutórias, acha que está sendo perseguido na rua. Ele fala que tem pessoas falando dele, eu estou ouvindo vozes, que isso é menos comum na bipolaridade. Gente, literalmente a cabeça do ser humano é muito louca, né? É muito louca. Nossa, ó, a gente vai voltar. Uma paradinha pro intervalo, a gente já volta falando mais sobre esse assunto. Não espere o verão chegar para começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar sim seu tratamento corporal na Fisioforma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você tá vendo. Então já sabe, Fisioforma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia para você relaxar um pouco. É essencial para a sua qualidade de vida e autoestima. Agende sua consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento, e bate um papo com as meninas, você volta para casa renovada. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o psicólogo Dr. Luiz Manuel Marzola. Ele está nos explicando a respeito da bipolaridade, que é um transtorno cíclico de humor. Do mesmo jeito que nós estávamos falando aqui das alucinações, da euforia, também tem aquela depressão, né? Que eu quero morrer. Isso, o transtorno bipolar também pode, nem sempre acontece, ter o outro lado, que é o oposto da euforia, que seria a depressão. Então a pessoa, ela se fecha completamente, será o oposto do outro que nós falamos agora há pouco. Ela se fecha, ela se tranca, ela fica triste, ela muitas vezes perde o apetite ou aumenta o apetite, ela fica extremamente irritada, ela tem pensamentos de suicídio nesse momento. Então, o bipolar, ele também pode passar por essas duas fases, não necessariamente. É importante frisar que para você ser considerado um bipolar, você não precisa necessariamente ter as duas fases, de euforia ou de depressão. Você pode ser só eufórico? Você pode ser só eufórico. Só deprimido? Isso, também. Ou prevalecer um ou outro, ou ter uma bipolaridade mista. Nossa. Que você pode estar eufórico agora, alegre, cantando, e aí qualquer coisa que você ouve de alguém te deprime, você entra numa baixa estima violenta. Há poucos minutos você tinha uma autoestima violenta, daí a pouco você... Isso pode acontecer no período de 12 horas. Deus. E aí seria a bipolaridade como é feito mista. o diagnóstico e o tratamento? Isso. O diagnóstico é quando você observa é uma reincidência. A pessoa fica um bom período repetindo esse comportamento. Um bom período eufórica, ou mesmo que ela tenha... Então você tem que observar a pessoa antes, porque é muito perigoso você fazer um diagnóstico errado. Uhum. Porque eu posso ter um surto bipolar, nós podemos ter, né? Eu posso ter algum problema na minha vida, não é mesmo? Eu posso ter uma tristeza muito grande, entrar numa depressão e durante esse período apresentar sintomas de bipolaridade. Mas eu não estou ainda com transtorno bipolar. Agora, se isso passar um certo período, aí não tem como dizer quanto tempo, mas um período e a pessoa não melhora, ela continua tendo essas alterações de humor, aí você pode considerar que ela tem um transtorno bipolar. Agora, o tratamento basicamente é feito com medicação. E eles têm efeito colateral? Psicoterapia também é indicado, em vários casos, ela também ajuda. Efeitos colaterais, sim. Tanto que os efeitos colaterais podem provocar
por exemplo, diabetes, né? Pode provocar obesidade. Que aí nós vamos entrar também nesse assunto, mas daqui a pouco são as comorbidades. São as doenças que podem surgir devido ao transtorno bipolar. Então isso é chamado de comorbidade. Porque ela está fazendo o tratamento, ela vai ter e tomando medicamento, Também. ela pode ter outras patologias que vai adquirindo. Outras patologias, e mesmo não tomando a medicação, devido a essa doença principal, a doença principal seria o transtorno bipolar. Ela pode desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo, ela pode desenvolver um transtorno, ela pode ter um pânico, uma fobia social. Porque não existe, né, nenhuma doença isolada. É ela verdade. sempre vem acompanhada de outras. Não existe um caso assim que é clássico, né? Ele sempre vem acompanhado de um monte de coisa. Aí são o que nós chamamos de comorbidades. Me fala uma coisa. Na adolescência é comum os adolescentes terem essa alteração de humor, né, gente? Ah, beleza. Há tanto que a gente chama de aborrecente. Muitas e aí, vezes. quando é aborrecente e quando é bipolar? Isso aí também tem que ser observado, porque a bipolaridade ela já pode ter início desde a infância. Então você pode realmente já ter um adolescente desenvolvendo um transtorno bipolar. Só que você tem que ficar de olho, né? Porque como eu disse, o transtorno bipolar ele é muito exagerado. Ele é bem Ele é exacerbado, bem acentuado, né? A pessoa fica realmente extremamente eufórica, ela começa a perder noções de realidade. Isso pode acontecer com os adolescentes. Então você tem que observar esse adolescente e ver até que ponto que isso é natural da adolescência, porque o adolescente ele vai realmente ter alterações de humor, ele vai acordar triste, vai depois do almoço ficar alegre e à noite ele vai ficar mais ou menos. É natural isso, porque ele está numa fase de mudanças hormonais, de alterações, de tudo, né? Muitos estão pré-vestibular, que é uma situação muito complicada. Tensa. Então você fica observando. Se exagerar, se passar do limite, você vê que ele está perdendo o contato com a realidade, já pode ser um indício de bipolaridade, de transtorno, né, de uma doença. E como é o futuro desses pacientes? Eles têm que ser tratados o resto da vida, tomar medicamento o resto da vida? Até hoje não se tirou a medicação de quem possui transtorno bipolar. Uma coisa interessante também, o transtorno bipolar, ele, como eu já falei anteriormente, ele pode ser curado, vamos colocar entre aspas. Ele pode sumir e a pessoa passar a ter uma vida... Tem que fazer o tratamento, Sim. faz o tratamento, de repente a pessoa vai ficando bem, faz o acompanhamento psicológico também e pode passar a ter um equilíbrio razoável e ficar bem, ficar uma pessoa considerada normal. Mas ainda não se corre o risco de tirar a medicação. Acha-se muito arriscado fazer isso, porque pode voltar. E tem pessoas que ficam um bom tempo tranquilas, bem, e tomando a medicação elas podem voltar a ter um surto. Então não se deve parar com a medicação nunca. E essas pessoas elas entendem, elas aderem ao tratamento porque tem que elas ingerirem a cápsula, e a pessoa não né? acha que ela tem nunca, né? Não, geralmente sim, sabe? Elas acabam aceitando, porque elas observam os prejuízos que esse transtorno traz para ela no dia a dia, ela consegue ter consciência de que ela realmente está descontrolada e a grande maioria aceita e toma a medicação. E adere ao tratamento. Adere ao tratamento, porque não tem como parar de tomar a medicação. Muito obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos. Foi ótimo, como sempre. O assunto é complexo, né? De uns 3 programas para falar. Extremamente complexo, muito amplo. Mas o nosso tempo é curto, mas foi ótimo. Isso aí. Bom, nosso tempo acabou, gente. Tchau.